De volta com o cenário político, nesta quinta-feira estamos entrevistando Lamarque Oliveira, que é o presidente do PSC aqui de Mossoró. E você de casa pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, através das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Além disso, tem o nosso WhatsApp, 98802-8979. A gente já falou aqui sobre este assunto com relação à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. O importante trabalho desenvolvido pelo Hospital do Câncer aqui de Mossoró, que atende toda a região, esse trabalho tem enfrentado dificuldades devido à falta de recursos. O governo do estado e prefeitura de Mossoró possuem uma dívida milionária com a Liga. Segundo a administração da Liga Mossoroense, essa situação financeira pode ser resolvida se a prefeitura de Mossoró e o governo do Rio Grande do Norte quitarem suas dívidas com a Liga. E olha só quanto dá a soma das duas dívidas, da prefeitura e do estado, 18 milhões de reais. Imagine aí, 18 milhões de reais que não estão em benefício da população e ainda estão prejudicando os atendimentos do hospital. Essa dívida foi uma dívida de um TAC feito entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Mossoró junto com a Liga, e hoje está em torno de 18 milhões o débito gerado nesse tempo. É referente ao ano de 2018, 2019 e 2020. O Estado ficou responsável em passar 60% do valor e o município 40%. O Estado ele repassa os 60% para a Prefeitura de Mossoró, mas a Prefeitura de Mossoró ainda não passou esses débitos, essa receita para a gente. A Liga atende uma média diária de 300 pacientes com consultas, pequenas e grandes cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Antes, para ter acesso a esses serviços, os pacientes precisavam se deslocar até Fortaleza, no Ceará. Essa importante instituição agora se vê com seus serviços comprometidos pela falta de orçamento. Isso vem, obviamente, causando alguns transtornos para o hospital. A gente está falando de uma estrutura hospitalar oncológica, onde os custos hospitalares são muito altos, e esses valores eles terminam impedindo que o hospital tome outras decisões ou planeje ou tenha um planejamento estratégico de como fazer para alcançar mais pacientes acometidos do câncer. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande nas compras de insumos. E diante da pandemia, os custos aumentaram muito. E esse recurso hoje ele faz uma falta bem significativa para o hospital. Pois é, o que a Prefeitura de Mossoró e o governo do estado precisam resolver é o pagamento. Não adianta o governo do estado dizer que a culpa é da prefeitura, a prefeitura dizer que é culpa do governo. É importante que esse recurso chegue na unidade hospitalar, até porque nem a prefeitura tem um hospital especializado em câncer, nem o governo do estado tem uma unidade preparada para receber pessoas com câncer, para esse tratamento que é especializado, é um tratamento diferenciado. Se nenhum das duas instituições, se nenhum dos dois poderes, prefeitura e governo, possuem um hospital, precisam do Hospital da Liga, então esse dinheiro ele é mais do que necessário. São pessoas que podem morrer se esse hospital fechar. São pessoas que estão apreensivas não só com relação à doença, mas com a possibilidade da falta de um equipamento, da falta de um medicamento, da falta de um tratamento. A prefeitura precisa fazer com que esse dinheiro chegue ao Hospital da Liga. O governo do estado precisa ter essa sensibilidade de repassar esses recursos, porque não está passando apenas para uma administração, não está passando apenas para uma instituição, está levando vida a pessoas que precisam sobreviver. Vamos aqui continuar com a nossa entrevista. Nosso convidado de hoje é o Lamarque Oliveira, que é o presidente do PSC. No primeiro bloco a gente já iniciou falando sobre eleições 2020, mas já que a gente está falando de saúde agora no início desse segundo bloco, Lamarque, queria saber de você qual é a sua visão sobre as ações que são desenvolvidas tanto aqui pela Prefeitura de Mossoró, quanto do Governo do Estado, quanto ao enfrentamento da Covid-19, o enfrentamento aí ao novo coronavírus. Eu acredito, Vonov, que os recursos vindo do governo federal, em torno de 8 milhões,
se eles forem adequadamente implantados na rede de saúde, nós teremos a oportunidade de, enfim, ter hospitais bem equipados, mas nós percebemos que ainda existem falta de entrada de recursos em algumas instituições de casas de saúde, né? Nós temos visto muita gente em casa, junto com suas famílias, amparadas, né, dentro do seu reduto familiar, tentando se proteger de tanto mal que está aí à solta. Então, nós percebemos que o distanciamento é importante, o uso de álcool gel também é importante, e nós pedimos a todos que conscientizem, porque a pandemia ela ainda está solta e nós precisamos nos proteger, pois é a nossa saúde que está em risco. Com relação a essas medidas que foram tomadas pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, uma delas foi da suspensão das atividades com presença do povo das igrejas, tanto as católicas quanto as evangélicas, e já houve um retorno gradual dessas atividades. Como é que está acontecendo esse retorno aí na Assembleia de Deus? O Novo Assembleia de Deus hoje tem atendido a todos os protocolos de segurança da vigilância sanitária, né? Então, nossos templos eles estão com a capacidade reduzida para 30%. O nosso templo sede, que hoje atende a 2.200 pessoas sentadas, hoje nós estamos com a capacidade reduzida para 20%, atendendo até no máximo 440 pessoas. E ali nós temos, não só na nossa igreja sede, como também em todas as nossas igrejas, o uso do tote, né, onde a pessoa vai chegar, vai lavar as mãos, o piso sanitário, onde você vai limpar os pés. E existe todo aquele trabalho de higienização em nossos templos, onde nós recebemos nossos fiéis com toda a segurança possível, respeitando o uso de máscara, é uma exigência do governo do Estado, né? Então, assim, nós temos nos cuidado e nos preparado para receber os nossos amigos que vêm ouvir a palavra de Deus, que é uma atividade essencial, atividade religiosa, onde também o espiritual deve ser tratado. Lamarck, você acha que demorou o retorno das atividades das igrejas? Não, acredito que chegou no momento certo, onde o pico começou a descer, né, do índice, e agora cabe a todos os líderes religiosos tomar as precauções necessárias para que, de repente, nós não possamos contribuir para que esse número aumente. Então, é preciso ter cuidado e estamos aqui para respeitar as autoridades públicas. A Assembleia de Deus possui um canal próprio, né, de TV, inclusive na grade aqui da TCM Telecom. Quem é assinante da TCM pode acompanhar a programação da Assembleia de Deus e fortaleceu bastante esse vínculo através dos veículos de comunicação da igreja. Isso não só com relação à TV Assembleia de Deus, mas também as rádios, né, que retransmitem as missas, os cultos. Isso aproxima esse público que está carente, né, que está precisando se deslocar aos templos? A TV AD Mossoró, ela vem trazendo uma notícia que traz um alento ao coração. A gente vê tantas notícias difíceis, ruins, mas existe um canal aí na TCM que traz boas novas, né? Então nós trazemos a notícia de paz, a notícia de conscientização e de precaução, pois o Covid está aí e veio assolar todo esse planeta, né? Então, nós estamos trazendo orientações na Rádio Libertadora, através dos programas, a grade que existe ali. O pastor Miranda, ele tem se preocupado, juntamente com a sua diretoria, de informar a sociedade o que deve ser feito para combater e os cuidados que se deve ter. Lamarck, como representante aí da comunidade evangélica, né, uma pessoa que está ligada aí diretamente à Assembleia de Deus, como é que você enxerga pessoas que são postas na política, né, até mesmo por imposição própria ou de seus líderes, para que eles
possam receber os votos dos seus seguidores das igrejas, essa mistura que existe entre o fiel, entre quem está lá na igreja acompanhando os cultos e aquele que está buscando o voto do político. Não só aqueles que estão presentes no círculo da igreja, mas aqueles que se aproveitam desse círculo, dessas pessoas em busca dos votos. Manu, eu acredito que todo segmento ele deve ter uma representação na casa do povo. Antigamente, os evangélicos diziam que os crentes não se envolviam, não deveriam se envolver em política. Mas, a partir de 1990, nós percebemos que os irmãos começaram a se interessar pela questão política, e se faz necessário, pois nós percebemos, Manu, que quando as leis elas começam a ferir os princípios de Deus, os princípios cristãos, nós acreditamos que nós também temos que nos levantar e combater essas leis. Nós temos visto aí leis absurdas que foram postas ali no Congresso Nacional e, graças a Deus, uma frente parlamentar veio e combateu essas questões. Então, é preciso ter evangélicos lá que possam contribuir com leis saudáveis e proteger a célula da família, a célula máter da sociedade, que é a família. Inclusive, existe uma legislação própria para a utilização dos espaços, dos templos, para a busca do voto, né? E como é que é feito isso na Assembleia de Deus? Como é que a administração leva aí em consideração os membros da igreja que são pré-candidatos, que são candidatos, que estão inseridos ou já foram inseridos na política? A igreja ela tem se preocupado, até porque os templos religiosos eles não podem ser utilizados como palanques eleitorais, né? Mas nossos irmãos eles são informados através de reuniões, através do contato individual, e o pastor ele apresenta aqueles candidatos, não dando aos fiéis a obrigação de votar em cristão, mas mostrando que é uma opção, que deve ter uma organização para que nós possamos ter representantes que possam lutar por nós, né? Então, é possível eleger representantes. Lá na Casa do Povo nós temos representantes de todas as áreas sociais e é preciso também termos representantes do segmento religioso. Particularmente, nós temos vários projetos que podem ajudar como instituição nossos templos, mas no momento certo, os nossos candidatos vão mostrar, expor à sociedade moçoroense os projetos que vão beneficiar os templos religiosos. Como é que você enxerga, Lamarque, essa disposição de alguns que pretendem utilizar aí desse poder que as igrejas têm junto aos seus seguidores, justamente nessa questão política? Porque a gente sabe que não só os evangélicos inseridos na política almejam esses votos. Pessoas que nem evangélicas são, mas estão em busca desses apoios. Como é que vocês conseguem separar quem realmente quer fazer o bem à comunidade ou quem quer apenas se aproveitar? O pastor ele identifica aquelas pessoas que têm aptidão à política, né? No meu caso, eu fui presidente do Centro Social Heróis da Fé, que é ligado à nossa igreja, por 6 anos. E ali desenvolvi um trabalho e ali fui convocado para trabalhar. Assim, tem outros que também desenvolveram trabalhos sociais e que podem representar muito bem o nosso segmento. E aqui, quando eu falo nosso segmento também, não é só o da Assembleia de Deus. Nós temos irmãos da Igreja de Cristo, outros irmãos de outros segmentos que também foram vistos pelos seus líderes, pessoas que podem representar o nosso segmento. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.